cantamos naquele segundo hino, como na antiguidade tu mostravas o teu querer. E eu gostaria de apresentar algumas pessoas, alguns personagens bíblicos que alguém utilizou em uma pregação, no livro que poderíamos chamar o livro dos progressos do Evangelho, livro de Atos. Temos um livro que poderíamos chamar o livro dos inícios, que é Gênesis, né? E o livro de Atos é o livro dos progressos, onde Deus nos mostra em 6 etapas, 6 passos, o progresso do Evangelho, saindo de Jerusalém, chegando até Roma, e aquela última etapa em Roma termina no capítulo 28, com o versículo final dessa última etapa, da progressão do Evangelho, de uma forma aberta. Diz ali, bem no final de Atos, capítulo 28, versículos 30 e 31, que Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E esses itens mencionados aqui, que ele recebia todos aqueles que queriam, é um princípio que continua sendo válido até hoje. E quando eu disse que são 6 etapas nesse livro, a gente sabe que o número da perfeição de Deus não é 6, é 7. A 7ª etapa falta. Por quê? Porque o Evangelho não parou em Atos, não parou em Roma. O Senhor Jesus falou que deveria ser pregado a todo o mundo, toda a criação. Então ele recebe todos quantos queriam, e ele pregava o reino de Deus e ensinava. A palavra de Deus continua sendo pregado e ensinado. Não apenas pregar, ensinar também é importante para a compreensão. Mas o que ele ensinava? As coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa que também continua sendo até hoje o centro do Evangelho. O centro dos planos de Deus e sem impedimento algum. Agora poderíamos pensar, mas como? Isso lá na época de Paulo. Lembramos que ele estava preso na época de Nero. Nero era um dos imperadores que mais perseguia os cristãos lá em Roma. Todo o reino romano. E Paulo tinha liberdade. Deus operou isso. E também hoje, a gente pensa, não, no país X, China, por exemplo, tem pouca liberdade. Eu acho que não conheço nenhum país que tem mais cristãos verdadeiros do que China. Os países muçulmanos têm pouca liberdade. Não tem outro país no mundo, talvez, que tenha mais irmãos reunidos ao nome do Senhor do que Egito. Então Deus, ele dá a liberdade quando ele quiser. A primeira etapa nesse livro de Atos termina no capítulo 6, versículo 7. Quando o Evangelho chegou a Jerusalém. Quando ali surgiu uma igreja. O conjunto de todos os verdadeiros salvos ali em Jerusalém, reunidos ao redor de uma pessoa do Senhor Jesus, embora em muitos lugares diferentes. Que nós sabemos que lá em Jerusalém havia, naquele momento do capítulo 6, bem mais que 3.000 pessoas salvas. Não havia um único lugar, um único edifício em toda Jerusalém, onde todos esses poderiam se reunir, talvez no templo, mas o templo era dos judeus. E no capítulo 6, versículo 7, nós vemos que Deus, ele alcançou um primeiro objetivo no progresso do Evangelho. Ali diz, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé.
Isso também está de acordo com a missão que o Senhor Jesus deu aos discípulos, quando ele já no primeiro capítulo lhes incumbia de serem testemunhas dele em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Essa é a divisão básica desse livro. E essa primeira etapa, Jerusalém, o objetivo foi alcançado aqui no capítulo 6, versículo 7. O que vem depois também ainda acontece em Jerusalém, mas são apenas adendos, acréscimos, contando um pouco a respeito daquilo que aconteceu naquela primeira etapa, preparando a segunda. E isso começa com a perseguição a Estevão. E no capítulo 7, e é esse capítulo que quero apresentar um pouquinho, aí o Estevão ele faz uma pregação, ele se dirige aos judeus em primeiro plano, e os chama no versículo 2 de homens irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abrão, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Versículo 6. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. Versículo 8. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José. É a segunda personagem que se destaca nesse capítulo. Primeiro é Abraão, agora José. Venderam José para o Egito, mas Deus era com eles. Livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituía governador sobre Egito e toda a sua casa. Versículo 13. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. Versículo 20. Terceiro personagem do capítulo. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E aí Estevão conta um pouco da história de José. E no versículo 35 ele diz: a este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Versículo 44. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué. Quarto personagem. Com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, número 5. Davi, que achou graça diante de Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E o sexto é: Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido,
Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Então ali temos a sétima pessoa nesse capítulo, em destaque o justo, Senhor Jesus. Como o tempo está avançado, eu quero apenas destacar algumas coisas a respeito de cada uma dessas pessoas. E com certeza vocês também sabem e imaginem que dá para fazer um estudo sobre cada uma dessas personagens de mais que uma única reunião. Abraão, por exemplo. Quantos capítulos não tem em Gênesis que falam a respeito de Abraão? Mas o que se destaca aqui é que o Deus da glória, uma expressão interessante, o nome de Deus, Deus é o Deus da glória. Ele é o soberano, o sublime. Ele apareceu a nosso pai Abraão, mas ainda lá na Mesopotâmia, em Harã, no extremo do país, à beira quase do mar, naquela época. Hoje essa cidade está onde Abraão morava, Ur de Caldeia. Antes ainda, ela está já mais para dentro da terra, por causa do rio que desemboca ali e deixa os seus sedimentos. Mas Abraão morava primeiro em Ur de Caldeia, numa cidade próspera daquela época, uma cidade de comércio, uma cidade de edifícios. Havia já naquela época casas de 4, 5 andares lá em Ur de Caldeia. Havia uma classe até bastante rica. Abraão fazia parte. Na arqueologia existem achados que portam o nome de Abraão como assinatura em contratos. Então ele era uma pessoa conhecida. Não era um Zé Ninguém naquela cidade. E a essa pessoa Deus chama. Sai de lá, deixa tudo aquilo para trás e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não vou nem te dizer para onde. Simplesmente deixa tudo e vai. E o Abraão fez. Ele precisou de um segundo chamado lá na Mesopotâmia, depois em Harã, quando ele chegou ao norte da Mesopotâmia, hoje Iraque. E ali Deus o chama pela segunda vez. E ele obedece. Sabemos quais foram os empecilhos, porque ele parou em Harã, mas agora ele sai. Deus havia falado: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. A parentela de Abraão havia sido o empecilho. Ele ficou em Harã por causa do pai dele. Mas quando o pai faleceu, Deus lhe fala: você agora deixa essa parentela. Ele foi, embora ele levou Ló consigo, não deixou toda a parentela para trás, e isso lhe trouxe problema. Mas Deus lhe dá promessas. E esse chamado para fora, nós também recebemos. Todos aqueles que pertencem à Igreja de Deus, que são todos os salvos, todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador, independente em qual denominação estejam reunidos, todos os salvos são membros do corpo de Cristo, daquela única igreja que Deus reconhece. E eles são chamados para fora do mundo, para fora de sua parentela, para fora daquilo que era o seu ambiente antes, assim como Abraão. Mas a bênção de Deus está ligada justamente a obedecer a esse chamado de sair. E com Abraão, Deus fez então essa aliança. Mas também já deixou claro que o povo, que seria a descendência de Abraão, estaria sob escravidão lá no Egito. Isso também
mostra a situação na qual nós todos estávamos. E essa situação precisava de uma solução. O propósito de Deus era habitar entre o seu povo. Não foi isso que nós lemos no final, ali na sexta personagem? Salomão lhe edificou casa. Deus queria isso. E para isso precisava de redimidos. Precisava de pessoas que pertenciam a Ele. E assim nós encontramos então nesse capítulo, antes da menção do próprio Senhor Jesus, no versículo 52, vários personagens que são figuras do Senhor Jesus. E a primeira figura é José, que no versículo 9 foi vendido. E por meio dessas personagens, o Estevão, ele mostra um pouco a história do povo de Israel, de seus antepassados. E isso, numa visão profética, mostra também a história geral do povo de Israel. José, uma figura do Senhor Jesus, vendido por inveja dos seus irmãos. O Senhor Jesus chegou naquilo que era seu e os seus não o receberam. Crucifica-o. Foi esse o veredito do povo. Mas Deus era com ele. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Deus estava com ele, com o Senhor Jesus também. Livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó. Versículo 10. Não foi assim com o Senhor Jesus também? Ele sofreu aqui, não apenas na cruz do Gólgota, mas já antes, em toda a sua trajetória aqui neste mundo, e finalmente na cruz. Mas Deus o livrou. Ele foi o vencedor sobre Satanás. E o Senhor Jesus veio uma vez para cumprir com essa obra que Deus lhe deu, mas ele virá uma segunda vez. E nessa segunda vez, assim como José, versículo 13 aqui do capítulo, ele vai ser conhecido por seus irmãos. Reconhecido. José aqui foi conhecido por seus irmãos e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. O Senhor Jesus também virá uma segunda vez, em poder e grande glória, para estabelecer o seu reino aqui na terra, com Jerusalém como centro e ele sendo o Messias e Rei de Israel. Ali o seu povo reconhecerá aquele que eles traspassaram, como diz no profeta Zacarias. Então nós temos aqui em José uma figura do Senhor Jesus lidando com o seu povo de Israel, chegando ao seu objetivo também com esse povo, mas também já mostrando que era necessário que ele sofresse. Sem o sofrimento, sem a cruz, tudo isso era impossível. Depois temos Moisés. Versículo 20 é descrito o seu nascimento. Moisés, uma outra figura do Senhor Jesus, como o guia, o condutor do seu povo durante aqueles 40 anos no deserto. Moisés, como homem, como ser humano, teve as suas falhas, também essas a palavra de Deus não esconde, também nesse capítulo. Fala da morte do egípcio, do assassinato de Moisés. E se ele não tivesse fugido, mesmo sendo filho adotivo da filha de Faraó, ele poderia ser preso e morto por esse crime. Mas Deus o protegeu. E justamente ele escolheu então como ser o libertador do povo. Mas nós percebemos que a partir do versículo 35, várias vezes a palavra de Deus sublinha este Moisés. E nós vimos várias coisas que aconteceram com este Moisés. Ele havia sido negado, zombado. Quem constitui o príncipe e o juiz no versículo 35? Você não é nada. Deus vai dar liberdade, libertação por meio de você.
Não. E com o Senhor Jesus não foi diferente. Ele também foi desprezado. Não havia aparência nele, como diz em Isaías 53. Lemos hoje de manhã um pouquinho daquele capítulo. Ele também foi negado por seu povo e também por um dos seus discípulos. Mas justamente este, Deus enviou como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. É interessante também aqui, abrindo apenas um parênteses, uma pequena excursão. Esse anjo que apareceu na sarça, ele é mencionado aqui também no versículo 30. Recebe aquele título, o anjo do Senhor. E muitas vezes você ouve irmãos dizendo o Senhor Jesus no Antigo Testamento toma muitas vezes a forma ou a aparência desse anjo do Senhor. É um sinônimo. Só que de forma geral não é mostrado por que essa afirmação. E esse capítulo ajuda bastante, porque vejam bem, no versículo 30 diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai. Aí Moisés se maravilha, etc. E no final do versículo 31, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais. Então ali, o anjo do Senhor, o Senhor e Deus são colocados no mesmo nível. Igualados, é a mesma pessoa. Então Moisés, ele recebe essas instruções, ele vai ser o príncipe e libertador. Com o Senhor Jesus também foi assim. Quanto a Israel, aquele desprezado, ele é o libertador. Ele vai ser o príncipe também desse povo. Foi este que os conduziu para fora. Isso agora não apenas quanto a Israel. Também ele conduzia a você e a mim para fora. João capítulo 10 mostra isso também. Versículo 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Moisés foi utilizado também para anunciar a vinda daquele que era maior do que Moisés, de quem Moisés era uma figura. Um profeta como eu. Esse profeta era o Senhor Jesus. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, o ajuntamento de Israel no deserto. E vocês sabem qual expressão o texto grego utiliza aqui para a congregação no deserto? Eclésia, a mesma palavra que é utilizado para igreja. Não para mostrar aquilo que erroneamente está sendo ensinado muitas vezes, que a igreja seria uma continuação de Israel. A igreja não é uma continuação de Israel. A igreja é algo novo. Mas também Israel aqui no deserto eram pessoas chamadas para fora do âmbito do Egito, para servirem a Deus, para serem um povo exclusivo dele. De igual maneira como nós já nos recordamos que fomos chamados para fora, e com esse mesmo propósito, de sermos um povo exclusivo de Deus. Com outros privilégios que Israel, uma outra dispensação, mas um povo exclusivo de Deus. E recebemos a mesma coisa que eles, as palavras de vida. Versículo 38. A palavra de Deus é aquela palavra que dá vida. Aqui é uma expressão, um sinônimo da lei que eles receberam por meio de Moisés. Para nós podemos aplicar isso de forma geral à palavra de Deus. A lei, se ela fosse obedecida na íntegra por alguma pessoa, sem transgredir em uma única vírgula, embora o texto hebraico não tenha vírgula, mas eu quero dizer com isso, sem transgredir no menor dos mandamentos,
a pessoa teria recebido vida. A palavra de Deus nos afirma isso. Mas ninguém era capaz. Agora, a palavra de Deus em si confere vida. Por quê? Porque ela nos fala daquele que é a palavra e que é a vida, o Senhor Jesus. Quarto personagem aqui foi Josué, versículo 45. É interessante que Josué, que também é uma figura do Senhor Jesus, aqui está destacado em conexão com o tabernáculo que havia no deserto. A habitação de Deus. Deus queria habitar com o seu povo, mas de uma forma especial. E no Antigo Testamento nós lemos que o jovem Josué, ele não saía do meio da tenda da congregação. A tenda da congregação, naquele momento ainda era aquela tenda própria de Moisés. O tabernáculo naquele momento não existia. Mas a mesma expressão, tenda da congregação, depois é aplicado ao tabernáculo. Josué, portanto, é uma pessoa que era caracterizado pelo fato de querer estar ali onde Deus estava. E ele estava no meio dessa tenda. E assim o Senhor Jesus também é o centro dos planos de Deus. Somos conduzidos por meio do Senhor Jesus para tomarmos posse das bênçãos, assim como Josué foi utilizado para tomar posse da terra prometida. Mas isso só é possível, só podemos tomar posse das bênçãos nos lugares celestiais, como a Epístola aos Efésios nos mostra, quando reconhecemos que de fato o Senhor Jesus é o centro de todas essas coisas. E que Ele também é o centro da habitação de Deus. Ele é o centro da igreja. Ele é o ponto de atração. Isso leva ao rei Davi, no final do versículo 45. Quinto personagem. E talvez percebemos aqui que cada vez menos texto está sendo utilizado para descrever essas pessoas também. Davi, nós talvez teríamos gastado um tempo a mais para falar sobre esse grande rei de Israel. Mas parece que o Espírito Santo, nessa pregação de Estevão, está querendo mostrar para aquele povo que aqueles momentos de glória debaixo dos reis Davi e Salomão não era tão importante assim. Mas que fazer uma coisa era importante na vida dessas pessoas, que eles haviam negligenciado enquanto povo. Davi, ele achou graça diante de Deus. E para que ele usou isso? No Antigo Testamento temos muitas histórias a respeito de Davi. Poderíamos talvez citar muitas coisas, mas aqui a palavra cita um fato. Ele pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. O que foi talvez mais precioso para Deus na vida de Davi é que Davi queria saber onde Deus habitava. Deus via em Davi alguém que buscava os interesses de Deus, que buscava o lugar onde Deus queria habitar no meio do seu povo de uma forma perpétua, constante, não mais naquele tabernáculo que mudava de lugar, mas sim o templo. E Deus, ele correspondeu a esse desejo de Davi e lhe mostrou aquele lugar. Já em Êxodo capítulo 15, pelo menos por 2 vezes, a habitação de Deus está sendo mencionada. O povo de Israel sabia que Deus queria um lugar na terra de Israel para habitar, para fazer habitar o seu nome. Deuteronômio capítulo 12 também menciona isso muitas e muitas vezes. E parece que ninguém estava nem aí por isso, por esse desejo de Deus. Ninguém buscou. Séculos depois, Davi buscou e achou. Deus lhe revelou esse lugar. E assim também é conosco hoje. Se realmente tivermos um interesse
para saber onde Deus faz habitar o seu nome, onde o Senhor Jesus está no centro, Ele vai nos mostrar esse lugar. Embora Davi não pudesse construir o templo, Salomão lhe edificou casa. Salomão, aquele rei que tem a palavra paz no seu nome, também uma figura do Senhor Jesus, aquele que dá descanso, paz, ali onde Ele habita. Mas logo em seguida, versículo 48, é feita uma ressalva aqui. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso também já era um fato conhecido no Antigo Testamento. Os profetas falaram disso. Mas onde então Ele habitaria? Aquele templo em Jerusalém estava agora prestes a ser destruído. Faltavam poucos anos, os romanos destruiriam aquele templo, não existiria mais fisicamente. No livro de Ezequiel já nos mostra como a glória de Deus se afasta do templo em Jerusalém, como Ele deixa essa habitação. Embora o Senhor Jesus ainda reconhece essa edificação como a casa onde Deus queria morar, mas já não estava mais a sua glória habitando ali. Então se pergunta, onde que está essa casa? E aí o Estevão introduz a pessoa em quem tudo se concentra, que é o centro dos pensamentos de Deus, o centro de todas as épocas, de todos os planos e desígnios de Deus. Versículo 52, então. Mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. O justo, o Senhor Jesus. É um título interessante também aqui. Ele não fala o Senhor Jesus, ele fala o justo. Mostrando com isso ainda mais a discrepância entre o Senhor Jesus e o povo por um lado. Aquele que era justo, totalmente justo diante de Deus, onde Deus não achava absolutamente nada, comparado com a injustiça daquele povo, que chegou até o ponto de matar a ele mesmo. Claro que isso estava nos planos de Deus. Já vimos em José, que foi vendido, que Deus estava com ele, e ainda assim a responsabilidade pesa sobre quem rejeita ao Senhor Jesus. Isso também hoje é assim. Você, nós não estávamos presentes ali em Jerusalém. Nós não gritamos junto, crucifica-o. Mas também o rejeitamos. Deus teve que fazer um trabalho para nos chamar, para que aceitássemos a Cristo como nosso Salvador. Ele é o justo. Ele é apresentado aqui em seguida dessa pergunta feita anteriormente. Versículo 49. Qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? E ali Estevão apresenta uma pessoa. Ele não apresenta um edifício. Ele fala do justo. Isso mostra para nós que o Senhor Jesus, de fato, é o centro daquela edificação que agora não é mais uma casa feita de pedras, de tijolos, com mãos de homens, mas sim aquela casa espiritual composta por pedras vivas, cujo centro é Ele, o justo. E ali esse evangelho continua sendo pregado e por meio da perseguição de Estevão, os discípulos se dispersam e o Evangelho começa a ser pregado em outros lugares. E se vocês quiserem, busquem uma vez no livro de Atos o final de todas essas etapas do progresso do Evangelho
A dica é muito fácil de achar, com exceção daqueles 2 versículos bem no final do livro de Atos, capítulo 28, sempre falam do crescimento da palavra ou do crescimento da igreja. E sempre intercalando, palavra, igreja. 6, versículo 7 era a primeira etapa. A próxima seria 9, capítulo 9, versículo 31. E os outros não vou dizer para vocês. Vocês descobrem sozinhos.